obrigado, Flamengo, por tomar um gol e derrubar a aumentada mais mamata da 365 no ano, né? Mas o Flamengo não tá engrenando. No momento aqui é o único jogo que tá rolando junto com o meu Galo, que tá tomando o Bragantino. Mas fique ligado aí que vai empatar. Pra hoje, pessoal, vou trazer pra vocês os palpites de quinta, tá? Com o jogo da Copa da Itália, Copa da Espanha e os 3 jogos do Brasileirão. A gente começou, no momento que eu tô gravando aqui também, com 2 greens nos gols do City e no Stuttgart, menos de 2,5 no primeiro tempo, mais a vitória, né? Então, tomara que seja um dia positivo aqui no momento que você estiver assistindo, beleza? No vídeo de hoje vou trazer bastante informação para você também. Se você gostar, considere deixar o seu like no seu vídeo e também a inscrição, beleza? Vamos rodar a vinheta aí para passar para vocês as dicas de hoje. Simbora! Vamos embora, pessoal, para os palpites desta quinta-feira, começando com o primeiro jogo do dia, jogo do Betis contra o Atlético de Madrid, 2 times que têm feito boas campanhas no Campeonato Espanhol recentemente, que têm bons times e expectativa de conquistar o título. O Betis chega para esse confronto aqui se apoiando num bom desempenho, tá? E dentro de seus domínios, vencendo aqui 8 dos últimos 10 jogos. O ataque tem produzido pelo menos 2 gols aqui em 9 dos últimos 10 confrontos e o brasileiro Antony é um dos destaques desse time, tá? Do outro lado, o Atlético de Madrid vive um momento de oscilação fora de casa, mas não perdeu nos últimos 7 confrontos e misturando aí Copa do Rei, Liga dos Campeões que o time está disputando e o time passa por um momento de oscilação, como eu falei para vocês, empatando com a equipe do Levante e perdendo em casa para a equipe do Bodo, uma derrota aqui de certa forma surpreendente para um time que tem tanta qualidade, principalmente com o Julián Álvares, que é um excelente jogador, o Sorloth também um bom atacante, o Simeone que tem chegada e o Atlético de Madrid numa competição que o Real já caiu, obviamente as chances de título do time animam, né? Então vamos ver se o Atlético de Madrid consegue se impor aqui no confronto, tá? É um confronto realmente parelho entre 2 times interessantes, o histórico de confrontos entre os times também tem sido disputado, tá? Com jogos aqui tendendo um pouco mais para o Atlético de Madrid, mas também com vitórias do Betis, e jogos que não tem sido assim tão movimentados assim não, sendo um jogo de Copa com um comecinho um pouquinho mais firme dos times, e o Campeonato Espanhol é um campeonato que tende a poucos gols também, eu vou recomendar nesse jogo aqui, pessoal, o mais de 1.5 gols ao vivo, tá? Pra mim essa é a melhor pedida desse jogo, 2 ataques consistentes, 2 defesas que dão uma titubeada, então mais de 1.5 uma boa pedida. No segundo jogo do dia, pessoal, Atalanta e Juventus, jogaço também de 2 equipes que estão brigando no campeonato italiano, a Juventus brigando aí pelas primeiras colocações, vaga Liga dos Campeões, a Atalanta um pouquinho mais atrás, mas tem um excelente time e chega aqui, embora no momento titubeante, com um time que tem muita qualidade, com Scamacca, que tem boas qualidades no meio campo também, bons jogadores articuladores e um time que, quando chega em momento decisivo, não pode ser subestimado, tá? É um time que tem um bom poderio defensivo também, muitos dos jogos da Atalanta, inclusive, terminaram empatados em primeiro tempo, tá? Inclusive, o mesmo estatística que vai para lá da Juventus, a Atalanta não sofreu nenhum gol no primeiro tempo nos últimos 11 jogos, tá? Então isso aqui acaba pesando um pouco mais para um jogo de poucos gols. A Juventus, por sua vez, chega aqui praticamente invicta nos últimos 10 jogos, só perdeu para a equipe do Cagliari e tem mostrado aqui um desempenho muito interessante do seu ataque também, que é muito funcional. O Jonathan David chegou comandando muito bem, o Openda também, que veio do Leipzig, jogando, o Conceição, ainda tem o Wilds, McKennie, é um time realmente bastante interessante, tá? Vlahovic é a principal baixa do time aqui e o Wilds, que tá em dúvida também para esse jogo. A Juventus se apoia também numa defesa bastante sólida, mas é um ataque perigoso, tá? E que consegue marcar. A Juventus não sofreu gol no primeiro tempo em nenhum dos últimos 7 jogos e apenas um dos últimos 7 jogos da Juventus tiveram gols para os 2 times. Tá sendo um jogo de Copa, de campeonato italiano, um jogo mais firme, pegado também de 2 boas defesas, de jogos que tem sido muito disputado entre essas 2 equipes. Eu vou recomendar o menos de 2.5 gols nesse jogo aqui, ok? Indo para Bahia e Fluminense, pessoal, a gente tem 2 times que estrearam com vitória e que estão aqui com uma boa prospecção de fazer um campeonato interessante, né? Bahia venceu simplesmente os últimos 7 confrontos, e isso que tá poupando aí vários jogadores, principalmente nos jogos do estadual. No Brasileirão, na estreia, conseguiu vencer o Corinthians fora de casa, entre aspas, fora da casa do Corinthians também, porque o jogo foi na Vila, mas uma vitória por 2-1 de um time muito bem treinado e que vai com seus principais jogadores hoje, Juba, Pulga, Jean, o Willian José pegando mais minutagem, e Ademir na direita, um time bastante interessante, tá? Gilberto, Acevedo no meio, enfim, esse time do Bahia é muito organizado e fisicamente se pareceu bem aqui nesses jogos, tá? Fluminense, por sua vez, vem numa sequência aqui de boas vitórias também, são 4 seguidas que vem ressaltando 2 qualidades desse time, um ataque muito forte e uma defesa que é bastante sólida, mas o Fluminense, ele não consegue repetir muitas vezes no Brasileirão os bons resultados que ele tem dentro de casa, fora de seus domínios. Mais do que isso, o Bahia tá com um retrospecto recente aqui bem interessante diante do Fluminense também, não perde em casa pro Fluminense desde 2020, tá? E nos últimos 6 jogos
eu acho que o Bahia não perdeu em 4 deles, tá? O Fluminense ainda tem o Campeonato Carioca, que acaba desgastando um pouco mais o elenco, exige mais porque tem mais clássicos, e por conta disso, então, eu vou no Bahia empate anula, tá? Respeitando o bom time do Fluminense, mas acho que mesmo se sair atrás, o Bahia consegue pelo menos um golzinho, e o Fluminense, fora de casa, ainda tem um pouquinho de dúvida. É um excelente time, tá? Mas o empate anula do Bahia, pra mim, é a melhor pedida nesse primeiro jogo, beleza? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Vasco recebendo a equipe do Chapecoense, e o Vasco, ele vai ter que se provar muito neste jogo hoje, tá? Porque ele chega muito pressionado, porque a sequência de resultados do Vasco, ela é muito ruim, né? Não só a derrota na Copa do Brasil, como também os jogos no estadual, que o time não vem nada bem, só conseguiu vencer Boa Vista e Maricá até agora, empatou com o Madureira, mas perdeu o pênalti também, e diante do Mirassol o time teve alguns momentos interessantes, mostrando que tem uma qualidade ofensiva. O grande problema do Vasco é a desorganização defensiva, tá? E isso pode ser um prato cheio para Chapecoense, que no jogo de estreia surpreendeu o Santos ao vencer por 4-2, mas a gente tem que lembrar que a Chapecoense foi muito pressionada nesse jogo. Foram 25 chutes do Santos, 14 escanteios, cadê o número de... Aqui, ó, 14 escanteios, enquanto a Chape só teve um e 4 chutes no gol, e todos os chutes da Chape entraram de 8 finalizações no total. Então não foi uma grande performance ofensiva da Chapecoense, nem uma grande atuação. Foi realmente que tudo que a Chapecoense fez deu certo, o time foi muito pressionado. Agora, o time mostrou que é perigoso justamente nesse cenário, que pode se repetir no jogo de hoje, tá? Sendo o Vasco um time muito frágil defensivamente, mas com boa qualidade ofensiva, ou mesmo que vale aqui pra Chape, eu vou me recomendar no mais de 1.5 gols ao vivo, que contando com 2 gols do Vasco, ou eventualmente um gol do Vasco e um gol da Chape, então mais de 1.5 é uma boa pedida aqui na minha visão, beleza? Para poder finalizar, pessoal, o Cruzeiro buscando aqui se firmar com o Tite também, conseguiu uma vitória diante do Betim, poupou alguns jogadores e agora vai com as principais peças para dentro, né, de casa conseguir uma boa vitória diante do Curitiba. A estreia no Brasileirão foi de assustar, tomou um amasso do Botafogo 4-0, e o Tite já tá sendo bastante questionado, né? Comenta aí, inclusive, se acha que se ele perder hoje pro Curitiba, ele vai ser demitido. Eu acho que não, ele tá com um pouco de respaldo da diretoria, e eu acho que o trabalho vai acabar engrenando, tá? Kevin Arroyo com o Caio Jorge tem grandes chances de conseguir fazer o Cruzeiro vencer hoje, mas é bom lembrar que o time vai enfrentar o Curitiba. Curitiba, ele estreou e começou bem o jogo diante do Bragantino, mas com 30 minutos o volante Josué foi expulso, e aí você mina qualquer competitividade que o Curitiba, que já é um time de Série B um pouco mais limitado, vai ter diante do time estabelecido de Série A como o Bragantino. O time ainda foi muito seguro no lado defensivo, né, o que mostrou essa qualidade, mas acabou derrotado no finalzinho com um gol do Braga, tá? Agora o time deve apoiar num confronto de transição para poder explorar eventuais falhas do Cruzeiro, e se fizer um gol, se fechar muito, tá? Eu achei um pouquinho exagerado o favoritismo do Cruzeiro, tá em 1,35, mas eu também não gostei do time do Curitiba, eu acho que vai brigar mais uma vez para não cair. A vitória do Cruzeiro ao vivo aqui, dada a força defensiva do Curitiba e um pouco de dificuldade do Cruzeiro, para mim é a melhor pedida, e eu vou no Cruzeiro a 1,80 aqui. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada do Brasileirão. Eu pergunto a você quais os seus, é só comentar aqui. Para poder finalizar, vou deixar um bilhete aí com uma super pressão, tanto do Vasco diante da Chapecoense, quanto do Cruzeiro diante do Curitiba, duas pressões que tem boas chances de acontecer. Você pode fazer 0,1 unidade individual em cada uma, e na dupla bota 0,05, mesmo que ficou essa unidade super alta aí, essa odd super alta, tentar aquele estouro. Beleza, pessoal? Eu sou o Tiquinho, para mais dicas me siga nas outras redes sociais, @TiquinhoQA, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets!